E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora com o retorno finalmente do canal, eu devo nos próximos vídeos colocar em dia alguns capítulos que a gente está acompanhando aqui pelo canal e que eu tô meio atrasado. Isso inclui os capítulos de Jinx, que é um dos que a gente fala hoje. A gente logo fala sobre o penúltimo capítulo de Given e também a gente volta a falar de Semantic Error em breve. E eu coloco isso tudo em dia pra gente poder continuar acompanhando normalmente. Além de tudo, eu já tenho pronto o roteiro de um mangá Girls Love chamado Me Casei com uma Colega para Calar os Meus Pais, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Eu gostei muito desse roteiro, eu tô louco pra gravar ele pra vocês, então já um vídeo sobre isso sai também. E claro, eu tô terminando de assistir os episódios de Given dublado. Eu achei que eu ia conseguir assistir mais rápido, mas não deu certo, então eu tenho que terminar de assistir o anime pra poder falar pra vocês o que eu achei, mas logo esse vídeo sai aí também. Antes da gente falar sobre esse novo capítulo de Jinx, deixa eu te lembrar de que é muito importante seu like no vídeo, porque ajuda bastante o engajamento dos vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. O capítulo 11 de Jinx, ele é um capítulo bastante denso, bem triste. Ele começa já com Kindan pensando sobre o empréstimo, né, que levou ele a toda essa situação que ele tá vivendo hoje. E ele finalmente conseguiu pela primeira vez pagar uma parcela dos juros inteira. Para vocês entenderem melhor como funciona essa ideia, basicamente quando tu acaba te envolvendo com agiotas como os que o Kindan se envolveu, eles vão cobrar um valor de juros absurdo em cima do dinheiro que tu pega emprestado. E chega um momento em que aquilo se torna uma bola de neve tão grande em que nem os valores desses juros tu consegue pagar. Então tu não consegue pagar a prestação dos juros, tu não consegue pagar o valor principal, então esse valor principal que está ali acumulado vai gerando mais juros e os juros se tornam parte da dívida e aquilo vira uma bola de neve gigantesca, te tornando refém desse tipo de situação para sempre. Ou até que tu consiga uma boa fonte de renda para lidar com isso, como é o caso do Kindan. O Kindan finalmente conseguiu pela primeira vez pagar a parcela inteira dos juros graças à grana que ele está recebendo trabalhando com Jae-kyun, tanto como fisioterapeuta como seu fuck friend pessoal. Só que ao mesmo tempo é meio desesperador ele pensar na ideia de que é a primeira vez que ele paga a parcela dos juros. E se um dia ele quiser conseguir pagar um empréstimo pessoal, quanto tempo ele ainda tem que ficar nessa situação com Jae-kyun? Quantos anos ele ainda tem que passar por isso? Isso tudo ele tá pensando no caminho de volta para casa, e quando ele tá chegando em casa ele ainda recebe uma ligação que deixa ele ainda mais devastado. É uma ligação de um homem perguntando se ele ainda não se mudou. A questão é que tem uma demolição prevista para aquela região onde ele tá, aquele grupo de casas, né, onde ele vive. Só que essa demolição estava prevista para o ano que vem, só que eles decidiram adiantar, ela vai acontecer na semana que vem, ele precisa se mudar urgentemente. Ele inclusive é o único morador que sobrou naquele lugar e o homem que liga para ele ameaça de que se ele não se mudar até lá, ele vai ser levado ao tribunal, né? Ele vai ser obrigado a sair através de um processo e provavelmente vai ter que pagar uma indenização ainda. Isso acaba mexendo com muitos sentimentos dele, porque não é só a questão de ter que se mudar. Primeiro, ele tá desesperado porque ele gastou o dinheiro para pagar os juros, então ele tá muito apertado para procurar um novo lugar para morar nesse momento, e ele ainda tem a questão sentimental de que aquele é o lugar que ele viveu muito tempo com a avó dele e ele tinha prometido para ela que eles voltariam para casa. E por mais que seja um lugar sujo, uma região ruim, que eles tiveram que lidar com vários problemas naquele lugar, as lembranças que o Kindan tem daquele lugar quando ele era criança são felizes, porque a sua avó sempre protegeu muito ele e sempre tentou garantir que ele vivesse o máximo de momentos felizes. Isso é representado pra gente através de uma pequena cena onde eles comemoram o aniversário do jovem Kindan com um pãozinho minúsculo e uma vela em cima, só os dois, num escuro total, provavelmente sem energia. A situação sempre foi muito deplorável. Se não bastasse o desespero de pensar em anos ainda vivendo essa situação com o Jae-kyun, ter que se mudar urgentemente sem ter um centavo no bolso, ele recebe uma visita de 3 valentões.
cartões. Esses caras são os responsáveis por fazer a cobrança do Kindan. São os capangas do agiota com quem ele acabou se envolvendo e vieram lá, afinal de contas, fazer algumas perguntas para ele. Claro que isso tudo são cenas muito violentas, quadros super violentos e ameaçadores, onde a gente vê o Kindan super desesperado. Aqueles homens vieram perguntar para ele, afinal de contas, de onde que tu tirou toda aquela grana? Tu nunca pagou a gente e dessa vez tu pagou todos esses juros. O Kindan, ele diz, né, cara, o que vocês querem? Eu já paguei vocês, mas a questão que eles têm é essa. Como que de repente tu consegue essa grana toda? Ele diz que conseguiu um bom emprego, né, que tá pagando bem e que ele vai provar isso porque ele pode continuar pagando esse valor, mas os homens não estão nada seguros sobre isso, né? O medo deles e a ameaça que eles fazem sobre o Kindan é porque eles têm medo de que ele esteja se envolvendo com algo sujo, né? Por exemplo, com lavagem de dinheiro. Tipo, eles têm muito medo de que o Kindan se envolva com algo assim e acabe dando margem para que eles sejam investigados. Porque a sacada desse tipo de gente é colocar medo, emprestar esse dinheiro e cobrar de pessoas que vivam uma vida normal e que cedam facilmente à pressão do medo, como é o caso do Kindan, para que eles não corram o risco de serem denunciados e tudo mais, além das ameaças constantes a pessoas da família, né? Como é o caso nesse momento com o Kindan, onde os homens dizem, cara, se a gente souber que tu tá envolvido com qualquer merda que pode sujar pra gente, a gente não vai atrás de ti, a gente vai atrás da tua avó. E ainda antes de ir embora, eles dão uma porrada no Kindan, deixando o moleque com o olho muito roxo. No dia seguinte, o Kindan chega ao trabalho com um tampão no olho, inclusive, para esconder o roxo gigante que ele tá, e ele dá uma desculpa baratíssima, a clássica de que ele tropeçou e caiu nas escadas. Mano, quem é que tropeça e cai nas escadas com o olho com o olho na quina? E é claro que o treinador não engole aquilo, mas ele também decide não perguntar sobre. Enquanto o Jae-kyun observa aquilo tudo de longe e ainda bastante rude, falando pro Kindan que ele tem que cuidar dele mesmo, porque a luta tá chegando. Tipo assim, ó, cuida aí, senão tu não vai conseguir fazer o teu trampo direito. O Kindan fica meio frustrado com aquilo. Não é como se ele esperasse algum tipo de compaixão ou de atenção, de carinho do Jae-kyun, mas é que o Jae-kyun tratar ele daquela maneira deixa ele ainda mais inseguro, porque tem uma coisa muito importante que ele precisa pedir pro Jae-kyun. Ele precisa pedir um adiantamento. Depois do treino, então, durante o alongamento do Jae-kyun, o Kindan acaba se esforçando, ele acaba vencendo o medo daquele momento e pedindo pro Jae-kyun. Ele pergunta se ele não pode receber um adiantamento do salário do próximo mês, e ele sabe que acabou de ser pago, mas que ele precisa do valor, porque ele precisa se mudar de repente, e o Jae-kyun não acredita naquele pedido, porque é muita grana e ele simplesmente acabou de gastar aquilo tudo. Como assim? Mano, tu já gastou toda essa grana de um dia pro outro. Isso aí só fermenta a ideia que o Jae-kyun tem de que o Kindan quer aquele dinheiro só pra viver na farra, né? Que depois daquele lugar que ele viu o moleque morando, entendendo que tudo aquilo é só sobre dinheiro, a partir do momento em que ele pediu mais dinheiro pro Jae-kyun pra aceitar a situação. Então o Jae-kyun tem muito na cabeça a perspectiva de que o Kindan só quer o dinheiro pra torrar de qualquer jeito. Então ele tá muito surpreso com esse pedido, né? E chega a se ofender, dizendo, pô, como assim? Já gastou tudo aquela grana? Tu pensa que eu sou o quê? Tu pensa que eu sou um caixa eletrônico? Que eu vou tirar dinheiro pra ti o tempo todo? Só que o Kindan tá desesperado, ele implora, ele diz que vai ser a primeira e única vez que ele vai fazer isso. E nesse momento ele chega a se ajoelhar para pedir pro Jae-kyun dar esse dinheiro para ele, dar esse adiantamento para ele, e o Jae-kyun volta a tomar um susto por observar, por ver esse desespero no menino. Ele fala ainda que tá disposto a fazer qualquer coisa para compensar isso, quantas vezes precisar. Isso desperta uma ideia no Jae-kyun. Ele fala pro rapaz que tudo bem, que ele pode fazer isso, que ele pode dar esse adiantamento, até porque tem uma coisa que ele quer muito
testar e isso parece um bom momento. E sim, a gente tá falando de algo bem sexual, que envolve coisas bem estranhas, e a gente fala disso no próximo vídeo de Jinx. O vídeo do capítulo 11 vai ficando por aqui. É um capítulo muito denso, muito triste, que eu acho que vem pra ajudar a lembrar a gente da situação real que o Quindan vive e trazer um pouco mais de desespero para essa situação, porque além do problema com a avó e com os AJs, agora ele precisa desesperadamente sair de onde ele tá morando de repente. Se você também tá lendo Jinx, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, né, as suas expectativas para os próximos capítulos. Então deixa aí nos comentários pra gente continuar conversando. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.